O que fazemos por fora reflete o nosso mundo interior. Por que não vemos os espíritos ao nosso lado? O ouvinte pergunta se a ciência consegue comprovar a existência do espírito. Como o encarnado pode obsidiar outro encarnado? O que os filhos realmente herdam de seus pais? Cuidado, estamos cada vez mais carentes de contatos pessoais. Ouvinte, muito bom dia. São 11 horas e 31 minutos em Garça. Caro ouvinte, se o programa é bom para você, recomende-o a amigos e familiares. Passe o site da Unirádio a amigos e parentes distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet, por algum aplicativo de rádio na internet ou pelo site da emissora, uniradio.com.br, repetindo, o site da emissora, uniradio.com.br. Além de acompanhar o programa ao vivo pela Unirádio, você ainda pode ouvir Momento Espírita a qualquer momento pelo Facebook e também pelo YouTube, buscando por Caminho de Damasco, Garça. Obrigada pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas que achem interessantes, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou WhatsApp, que elas serão sempre muito bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação, ou pode usar a internet e nos mandar seu recado em qualquer horário. E atenção para o e-mail de Momento Espírita, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, repetindo o e-mail de Momento Espírita, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. O número do WhatsApp para você se comunicar conosco a qualquer momento é o 997-512397 da Vivo. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária Garça, no endereço Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, número 1725, Garça, ou nos trazer pessoalmente o seu recado. Contamos com sua participação. E preste atenção ao livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia, dizendo que estão ouvindo o Momento Espírita. Título do livro: A Luz que Vem do Coração, pelo Espírito Daniel, recebido pela médium Cristina Senson. Um romance mediúnico que aponta os caminhos para a superação de problemas aparentemente insolúveis. A Luz que Vem do Coração é uma publicação da editora Petit e já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. E ganhou o livro no domingo passado nosso ouvinte da cidade de Marília, Argemiro Ribeiro dos Santos. Ligue agora para o telefone fixo aqui da Unirádio, 3471-0700, ou para os seguintes celulares: da Vivo, 997-512397, ou para o celular da TIM, que é o 981-792405, até o meio-dia, e concorra ao exemplar do livro A Luz que Vem do Coração. Você pode utilizar também o WhatsApp para se comunicar conosco agora ou a qualquer momento. Use para isso o número da Vivo, 997-512397. Participe do programa. Mande o seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. O e-mail de Momento Espírita é momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. E esta é a edição número 2054 de Momento Espírita, 46 anos no ar. Benedito Henrique é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação, Juliana e Cláudio. Participações, Marco Antônio, Luiz Eduardo e Sônia. Na secretaria, Luiz Eduardo e Benevides. Ligue agora. Momento
Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, muito bom dia. Conta-se que uma adolescente aproximou-se em prantos da avó, dizendo que estava com um grave problema, mas não tinha a mínima ideia de como resolvê-lo. Na sua sabedoria peculiar, a avó virou-se tranquilamente para a neta e disse: vá primeiro para seu quarto e arrume bem suas gavetas. E quando você terminar de arrumá-las, encontrará a solução que procura. Caro ouvinte, a gaveta de nossa casa ou de nosso quarto tem uma utilidade especial para nós. É o pequeno compartimento de uma mesa, de um armário ou de outro móvel qualquer, em que costumamos colocar coisas para o nosso uso diário. Se for a gaveta do quarto, usamos para colocar peças de roupa. Se for outra gaveta qualquer da casa, podemos colocar coisas, evidentemente, de que ainda podemos nos servir, como recibos, tickets de supermercado, bilhetes com anotações, objetos, etc. Acontece que se não temos espírito de organização e, portanto, não nos é agradável arrumar a gaveta, todo dia nela vamos colocando mais e mais coisas, sem nos preocupar em arrumá-la convenientemente. Com o passar dos dias, a gaveta vai ficando cada vez mais entulhada de coisas e passamos a ter dificuldade de localizar nela algum objeto de que necessitamos de momento. Pode ser que mais tarde, abrindo a gaveta, viemos a encontrar um objeto que julgávamos perdido e que não foi encontrado no momento em que mais necessitávamos dele. Que pena. Mas não é só. Todo dia, quando usamos a gaveta e a vemos toda bagunçada, nos sentimos incomodados. Mas como não estamos dispostos a arrumá-la naquele momento, deixamos para depois e depois e depois. Isso, de certa forma, vai nos incomodando. Preciso pôr em ordem esta gaveta, pensamos naquele momento. Mas do jeito que pensamos, adiamos a providência e assim, com o passar do tempo, vamos entupindo com mais coisas a gaveta, que vai ficando cada vez mais desarrumada. A gaveta, prezado ouvinte, mostra na vida real o que se passa em nossa mente, levando-nos a concluir: gaveta desarrumada, mente desorganizada, falta de disciplina. Os nossos problemas refletem exatamente o nosso mundo interior. Do mesmo modo que vamos ter dificuldade de encontrar um objeto na gaveta desarrumada, nossa mente vai ter dificuldade de encontrar a solução de um problema. Muitas vezes, nos deparamos com um problema que nos parece insolúvel, sem perceber que a solução está ali à nossa frente. Dirigimos-nos à gaveta onde deveria estar o objeto que procuramos. Ele está na gaveta diante de nós, mas a bagunça é tanta que não o localizamos. Então, desistimos da gaveta e vamos procurá-lo em outro lugar, onde ele certamente não se encontra. Problema sem solução. Há pessoas que desistem de si mesmas por falta de uma harmonia interior. Assim é a nossa mente. Temos aprendido muita coisa boa na vida desde a infância com nossos pais e com nossos professores, hoje com a doutrina espírita. Informações, orientações, lições de vida entram em nossa mente todos os dias, mas como a mente está desorganizada, cada coisa que aprendemos se perde na bagunça geral e nos desesperamos diante dos problemas. Por isso, precisamos estar mais atentos à nossa vida interior. É o que chamamos de autoconhecimento, começando por organizar nossos pensamentos de acordo com as boas lições que temos aprendido. Precisamos harmonizar nossos sentimentos com os nossos pensamentos. Pensar no bem, desejar o bem e principalmente fazer o bem significam construir um reino de paz dentro de nós para nos dar mais segurança e mais serenidade diante dos obstáculos e, portanto, mais competência para viver. Lembremos de que Jesus, em sua notável sabedoria, nos recomendou há 2000 anos. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte.
Prezado ouvinte, prezada ouvinte de Momento Espírita, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Perguntas formuladas num domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos então à primeira pergunta de hoje. É um ouvinte que se identificou pelas iniciais NR e fez a seguinte colocação: se os espíritos estão por toda parte, e onde existem as pessoas, existem os espíritos, então quer dizer que podemos ver esses espíritos. Basta para isso desenvolver a mediunidade. Como todo mundo é médium, todo mundo poderia desenvolver a mediunidade e ver os espíritos? Não é bem assim, NR. O Espiritismo, de fato, afirma que onde estão os encarnados, também se encontram desencarnados. Os espíritos se ligam aos seres humanos por laços afetivos, por interesses e gostos comuns. Afirma também que, potencialmente, todos somos médiuns. Dessas duas premissas, simplesmente não dá para concluir que todos podem ver os espíritos por toda parte e a qualquer momento, até porque isso não é verdade. Nós, os encarnados, geralmente não percebemos e nem devemos perceber os espíritos. A dimensão espiritual, ou seja, a dimensão onde se encontram os espíritos, é imperceptível para nós, como um mundo paralelo. É essa condição que faz com que não percebamos o mundo espiritual e muito menos os espíritos que nele se encontram. O Livro dos Espíritos explica bem isso. É fato que esse plano espiritual se interpenetra com o nosso, de tal forma que é possível o espírito transitar entre encarnados e não ser percebido. De ordinário, não conseguimos tocar os espíritos e eles também não podem nos tocar. Para percebê-los, seria necessária uma faculdade própria do encarnado, ligada à sua percepção extrasensorial. E isso acontece com médiuns a que damos o nome de clarividentes. Mesmo assim, a percepção desse médium é reduzida, imperfeita, e só acontece em determinadas circunstâncias. Assim, um médium poderia perceber a presença de um espírito numa situação muito particular, numa sessão mediúnica, por exemplo, e não a todo momento, nem de forma contínua. Grande parte das vidências se dá em forma de flash ou visão instantânea, muitas vezes incompreensível ao seu entendimento. Logo, é muito diferente a percepção do mundo físico da percepção do mundo espiritual, por parte do médium clarividente. Além disso, são poucos os médiuns que têm essa faculdade específica e que sabem usá-la de forma adequada. Geralmente são aqueles que se dedicam a atividades mediúnicas nesse campo, mas seguramente sua percepção não se dá o tempo todo ou quando ele quer, e tampouco consegue perceber além de alguns lances isolados. Você perguntaria o porquê disso? Não é difícil responder, conforme lemos na obra de Kardec. Se nós, os encarnados, percebêssemos qualquer espírito ao nosso lado, da mesma forma que percebemos o mundo físico e as pessoas que nos rodeiam, perderíamos a liberdade de agir. Nos sentiríamos constrangidos diante deles, pois o fato de termos alguém por perto tira a espontaneidade de nossos atos, influencia em nosso livre-arbítrio, nossa maneira de comportar, mascarando nosso processo evolutivo. Não sabemos se conseguimos responder a sua pergunta, caro NR. Contudo, são esses os pontos fundamentais que consideramos em relação à percepção do mundo espiritual. A influência que os espíritos têm sobre nós, evidentemente os espíritos têm algo a ver conosco. É quase sempre velada, sutil, imperceptível, porque não se dá pelos nossos sentidos comuns
e tampouco de forma consciente. E atenção, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição, A Luz que Vem do Coração, pelo Espírito Daniel, recebido pela médium Cristina Sanson. Nossos telefones à disposição são os seguintes: telefone fixo aqui da Unirádio, 3471-0700, e os seguintes celulares, da Vivo, 997-512397, e o da TIM, que é o 981-792405. E temos também o WhatsApp, que você pode utilizar, que é o 997-512397. Nosso ouvinte cristiano de Vera Cruz pergunta: a ciência já consegue comprovar a existência e a comunicabilidade dos espíritos? William Crookes nasceu na Inglaterra no ano de 1832. Com apenas 23 anos, assumiu a cadeira de Química na Universidade de Chester. Como consequência de prolongados estudos, em 1861, descobriu os raios catódicos e isolou o elemento químico tálio, determinando rigorosamente suas propriedades físicas. Após persistentes estudos em torno do espectro solar, descobriu em 1872 a aparente ação repulsiva dos raios luminosos, o que o levou à construção de um aparelho chamado radiômetro em 1874. Em decorrência de seus estudos, 5 anos depois, foi descoberto o estado radiante da matéria, abrindo um imenso campo de estudos e aplicação prática em vários setores da vida humana. Recebeu várias medalhas pelas suas relevantes descobertas no campo da física e da química. A Rainha Vitória da Inglaterra nomeou-o com o mais alto título daquele país, Sir William Crookes. No entanto, o rumo da sua vida mudou quando começou a se interessar por fenômenos mediúnicos. As mais notáveis experiências mediúnicas, levadas a efeito por esse ilustre cientista, foram realizadas com a médium Florence Cook, quando obteve as materializações do espírito que dava o nome de Kate King, fato que abalou o mundo científico da época. Suas experiências, feitas em laboratório, sob controle científico, permitiu que ele e sua equipe tivessem contato com o espírito materializado por cerca de 3 anos, durante os quais estudou pormenores sobre o fenômeno da materialização. A comunidade científica da época criticou e refutou veementemente tais pesquisas, e sem se aproximar de Crookes, para conhecer seu trabalho, vários colegas lhe desferiram severas acusações de fraude. Nem por isso ele desistiu. Prosseguiu nas suas pesquisas por vários anos e tirou notáveis conclusões, que estão contidas na obra Fatos Espíritas, editado em língua portuguesa. Mas não foi só William Crookes que se meteu em tal situação. Aqui estamos dando apenas um exemplo. Dezenas ou centenas de outros estudiosos de renome de diversos países também se lançaram ao estudo da mediunidade. Mas o tema espírito continua assustando os meios científicos até hoje, apesar de várias frentes de pesquisa pelo mundo. O estudo dos fenômenos mediúnicos requer uma metodologia própria, que na maioria das vezes não se enquadra nos padrões apenas quantitativos dos fenômenos físicos. Este é um dos principais obstáculos a que a ciência se aproxime do espiritismo. Outro fator, como já dissemos, é o forte preconceito que ainda perdura na sociedade materialista e nos meios acadêmicos com relação a tudo que é espiritual. Outro fator ainda, e este com o maior peso, é o fato de uma pesquisa, principalmente nos dias de hoje,
exigir grandes investimentos financeiros. Os estudiosos que se aventuram nesse campo o fazem quase sempre por conta própria ou com recursos auferidos de doações de grupos religiosos ou de interessados em assuntos de religião. Contudo, o que mais dificulta os estudos dos chamados fenômenos psíquicos ou parapsíquicos é, sem dúvida, o fato de que estudos dessa natureza não trazem retorno financeiro aos investidores, ou seja, não servem de meio para a obtenção de grandes lucros. Desse modo, é quase impossível que algum grupo detentor de grande capital se interesse em investir em pesquisas que visem a comprovação e a manifestação dos espíritos. Em âmbito social ou na área científica, o assunto continua sendo tabu. Portanto, Cristiano, o que vamos encontrar hoje são os estudiosos do espírito, mesmo dentro das grandes universidades do mundo, mas o tema continua ignorado pelos grandes congressos científicos, de modo que ainda é visto como algo fora da ciência. Na verdade, existem muitos cientistas que já estudaram e se convenceram da realidade do espírito e das manifestações mediúnicas, mas continuam realizando seus trabalhos isoladamente por sua conta e risco. Mas, se você abrir o Google, por exemplo, e buscar pesquisas nesse campo, vai encontrar milhares de estudos que estão se realizando hoje em diversas universidades do mundo. Estudos esses que estão se multiplicando dia a dia. O objetivo dessa gente é alargar o caminho das pesquisas, torná-las cada vez mais conhecidas e chamar a atenção da comunidade científica para sua importância, a fim de que, com o tempo, ela se imponha pela quantidade e passe a exigir um tratamento mais respeitoso e mais sério dos meios acadêmicos. De nossa parte, entendemos que tudo vem a seu tempo. Em termos de evolução, as coisas caminham naturalmente e são quase sempre demoradas do ponto de vista humano. Mas essa demora é útil e necessária, porque o tema exige amadurecimento da humanidade a fim de que ela possa se utilizar de uma forma criteriosa e responsável do que possa vir com novas revelações. Isso quer dizer, em última instância, que o homem ainda não está preparado para conhecer o espírito através da ciência. Isso pode acontecer neste milênio, mas ainda pode levar séculos. Como pode haver obsessão de encarnado sobre encarnado? A pergunta vem de um dos companheiros de Gália do Centro Espírita Discípulos de Jesus. A palavra obsessão, utilizada por Kardec, referia-se à atuação nociva ou prejudicial do espírito sobre o encarnado, como num caso de perseguição por vingança e até mesmo de inveja ou ciúme. Nesses casos a que Kardec se referia, tratava-se de espíritos que tinham sido vítimas do encarnado nesta vida ou em vidas anteriores, dispostos a revidar o mal sofrido. A obsessão propriamente dita se dá entre espíritos inimigos. Ora, se esse tipo de atuação acontece entre encarnados e desencarnados, com mais forte razão pode acontecer entre pessoas encarnadas. Dizemos isso por 3 principais razões. Primeiro, porque mesmo no mundo espiritual, após ter sofrido o trauma da morte, o espírito prejudicado de ontem pode vir a compreender a inutilidade de se vingar de seu antigo ofensor, passando a procurar outros caminhos. Em segundo lugar, porque ele próprio, na condição de desencarnado, precisa localizar o encarnado que quer perseguir, o que nem sempre consegue com facilidade. E por último, porque se encontram em planos de vida diferentes. Ora, quando os dois estão encarnados, a perseguição se torna mais fácil devido à proximidade física, principalmente se o contato entre eles for direto. Referimos-nos, por exemplo, ao caso de pessoas da mesma família ou do mesmo grupo de trabalho.
Neste caso, o que podemos chamar de ação obsessiva é a tentativa de envolver a pessoa num clima de insegurança e medo, criando situações que venham a afetá-la emocionalmente. Na vida comum das pessoas, isso acontece quando uma pessoa se sente constrangida ou obrigada a agir desta ou daquela maneira em função de alguém que o comande. Tem ocorrido, por exemplo, dentro do lar, quando o marido é o obsessor da esposa, os pais em relação aos filhos e vice-versa. A obsessão em tais circunstâncias se dá em nível moral e aos olhos de estranhos muitas vezes nem é percebida. O que caracteriza a obsessão, como dissemos, é o clima de insegurança e medo e ao mesmo tempo de a pessoa se sentir conduzida ou obrigada a tomar um rumo que ela não quer. As causas da obsessão entre encarnados são as mais variadas. E atenção, ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora pelo telefone fixo 3471-0700 ou pelos celulares da Vivo 997-512397 ou da TIM, que é o 981-792405, e concorrer ao livro A Luz que Vem do Coração, pelo Espírito Daniel, recebido pela médium Cristina Sanson, a editora Petit. Lembre-se, pelo telefone da Vivo 997-512397, você pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Participe! Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, tema de hoje, o que os pais transmitem aos filhos. A partir da questão 203 do Livro dos Espíritos até a questão 215, vamos nos inteirar de como a família em que nascemos influi em nossa vida. Sabemos que existem leis genéticas responsáveis pela transmissão de caracteres físicos e ou fisiológicos de pais para filhos, mas sabemos também que não existe propriamente herança espiritual, pois o corpo provém do corpo e o espírito provém do espírito. Não é o espírito dos pais que gera o espírito do filho. Os pais contribuem somente com o material genético responsável pela formação de seu corpo físico. Por essa razão, embora a teoria materialista queira descobrir as causas do comportamento dos filhos em relação aos pais, achando que os aspectos morais também passam de uma geração para outra, uma grande lacuna permanece sem solução, pois nem sempre as tendências da geração passada refletem nas gerações seguintes. Assim, o maior instrumento de transmissão de caracteres morais de pais para filhos é a educação, ou por outra, é o próprio comportamento dos pais na condução dos filhos e as condições da vida familiar em termos de convivência e relacionamento. Por isso, a atuação educativa dos pais é fundamental, porquanto necessária e indispensável para a evolução moral dos espíritos que reencarnam como seus filhos.
Além do mais, o espírito não reencarna numa determinada família por acaso. Geralmente, existem entre eles vínculos de vidas anteriores, podem existir semelhanças e diferenças entre pais e filhos, mas existe acima de tudo um propósito elevado de aproximação ou de reconciliação, de compromissos assumidos ou de desafios a serem encarados. Desse modo, a vida familiar na Terra tende a apresentar uma série de conflitos, mostrando que espíritos antipáticos ou adversários podem se constituir em problemas de difícil solução e que muitas vezes se prolongam pela vida toda. Quando, porém, os pais adquirem o conhecimento espírita, passam a ter uma visão própria dos problemas familiares a partir do momento em que os interpretam por desafios e se esforcem para dar o melhor de si em favor de um filho ou de uma filha difícil. Quando isso acontece, ou seja, quando passam a conhecer melhor as leis que regem a vida, os pais se sentem melhor consigo mesmos, ganham força e coragem e passam a ser capazes de encontrar caminhos mais adequados para colimar com êxito sua missão de educadores. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Houve Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 pela Unirádio e que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora ou do Centro Espírita Caminho de Damasco ou ainda mesmo na internet por algum aplicativo específico de rádio. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando os comentários, sugestões, críticas, perguntas. A sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote, portanto, aí o nosso endereço eletrônico, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo o nosso endereço eletrônico, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. E você também pode telefonar ou trazer pessoalmente seu recado. E chegou o Momento Meimei, hoje com a participação do Eduardo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, ouvinte de Momento Espírita. Semana passada tivemos no Lar Meimei mais uma manhã de palestra para assistidos e interessados. O psicólogo Paulo Eduardo Rodrigues Adão, que pertence ao grupo Amigos da Dalvinha, aliás, um grupo que presta excelentes serviços voluntários à comunidade, trouxe sua contribuição falando sobre um tema muito delicado, mas ao mesmo tempo urgente e inadiável. Ele falou sobre o suicídio, caro ouvinte, essa tragédia que vem comprometendo cada vez mais a paz social. Ao trazer sua palavra, procurando esclarecer e mostrar caminhos, o expositor deixou claro o quanto é importante para todos nós compreender a importância da palavra nos dias de hoje. Você já pensou sobre o valor de uma conversa pessoal? Embora na era da comunicação, ao que tudo indica, caro ouvinte, estamos falando cada vez menos com as pessoas que vivem ao nosso lado, muitas vezes dentro de nossa própria casa. Por incrível que pareça, falamos mais com os que estão distantes por meio do celular e das redes sociais do que propriamente com aqueles que estão perto de nós. Estamos esquecendo que não é a palavra em si que mais nos sustenta e ajuda no dia a dia de nossa vida, mas a presença amiga daquele que é capaz de trazê-la pessoalmente. Não se esqueça disso. Com sua palavra você é capaz de levantar um ânimo, de devolver uma alegria, de estimular uma coragem e até de salvar uma vida. Conversar também é caridade, prezado ouvinte. Muitas vezes uma presença amiga de alguém que se interessa por nós abre-nos uma porta para a solução de um problema. Nós sequer podemos avaliar o quanto um gesto de atenção influi no bem-estar ou na recuperação emocional de alguém que nem percebe que está se afastando do convívio dos seus. Veja que você pode fazer muito sem se esquecer de que é o contato com as pessoas para ajudar ou para ser ajudado que será capaz de alimentar sua alma e trazer mais alegria ao coração.
Caro ouvinte, o Lar Meimei continua atuando em favor da família, servindo sopa, distribuindo cestas básicas, proporcionando assistência médica e atividades educativas. É o Departamento Assistencial do Centro Espírita Caminho de Damasco, atendendo dezenas de famílias. Você pode ser um colaborador ou colaboradora do Meimei. Conheça nosso trabalho com doações e serviços. Nosso telefone é o 3471-0604. O lar, que não mantém convênios com órgãos públicos e nem com empresas privadas, vive da colaboração da comunidade. Você pode colaborar mensalmente ou de vez em quando com a quantia que estiver ao seu alcance. A arrecadação mensal das doações em dinheiro é feita por um dos voluntários. O Meimei também mantém um bazar da Pichincha que funciona todas as sextas-feiras a partir das 13 horas. A entrada é pelo portão da rua 7 de setembro. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Céu e Inferno, uma das principais obras de Allan Kardec, completou 153 anos. O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, é considerada uma das obras fundamentais de Allan Kardec. Foi lançada em 1º de agosto de 1865 em Paris, na França, e é um aprofundamento do capítulo Esperanças e Consolações de O Livro dos Espíritos. Nessa obra, Kardec trata da continuidade da vida, mostrando como o Espiritismo vê a passagem do homem desta para outra vida e o que lhe pode acontecer no mundo espiritual. A expressão céu e inferno, evidentemente, é só uma figura de linguagem. Para o Espiritismo, são situações que caracterizavam o estado de paz ou de sofrimento da alma, nesta ou na outra dimensão da vida. Em O Céu e o Inferno, o leitor vai encontrar uma parte inicial explicativa e muito interessante, que mostra inclusive as diversas formas de conceber a vida futura, tanto das religiões pagãs mais antigas da humanidade, como das religiões cristãs. Ao mesmo tempo, convida o leitor a examinar, refletir e tirar suas próprias conclusões sobre a proposta espírita, mostrando que sua concepção da vida depois da morte é a mais racional e a única que pode se adequar ao que chamamos de justiça divina. Na segunda parte do livro, encontramos várias comunicações de espíritos nas mais diferentes situações, relatando suas experiências no mundo espiritual. As atividades do Caminho de Damasco. De domingo a sábado, todos os dias, menos na quinta-feira, temos sessões de aplicação de passes às 18 horas para os adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos urgentes são atendidos a partir das 17h30. O Caminho de Damasco também oferece ao público o serviço de atendimento fraterno. Trata-se de atendimento pessoal às pessoas que precisam conversar com um dos atendentes sobre seus problemas, buscar orientações ou apresentar dúvidas. Esse atendimento funciona durante toda a semana a partir do horário do passe. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas, palestra no Caminho de Damasco com José Benevides Cavalcante sobre o tema Por que valeu o sacrifício de Jesus? E em seguida, aplicação de passes. Na terça-feira, no Caminho de Damasco, estudo das obras Missionários da Luz e Estude e Viva, ambas psicografadas por Chico Xavier. Na quarta-feira, ainda no Caminho de Damasco, grupo de estudo de Espiritismo a partir do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e do Nosso Lar, de André Luiz. Ambas as reuniões, abertas ao público, têm início às 19h30. Na quinta-feira, reunião pública para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo a partir das 20 horas. E na sexta-feira, no mesmo horário, o grupo de leitura está iniciando o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Portanto, as pessoas interessadas em conhecer o conteúdo dessa obra podem comparecer na próxima sexta-feira no Caminho de Damasco.
As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei acontecem todo sábado a partir das 14 horas. As evangelizadoras Cristiane, Mariana e Vanderly trabalham com as crianças de 4 a 6 anos. A Silvia e a Vândria com as crianças de 7 a 12 anos. O Vitor e a Regina com a pré-mocidade, com os adolescentes até 14 anos. As reuniões da Mocidade Espírita acontecem todo sábado às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec, na Barão do Rio Branco, número 597. Para quem quer conhecer o Espiritismo, temos no Lar Meimei, também aos sábados, e neste mesmo horário, 14 horas, o estudo sistematizado de doutrina espírita para os adultos, que é ministrado pelo Tiago Gravatin. Os interessados podem comparecer e entrar em contato com o Tiago. Todo o curso é inteiramente gratuito. Palestra no CFEAC. Como toda segunda-feira, o CFEAC de Vila Araceli está programando para amanhã, às 20 horas, palestra pública com a expositora Sandra Martini sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo, chamado O Ponto de Vista. Após a palestra, haverá aplicação de passes. Clube do Livro. Neste mês de agosto, o Clube do Livro Espírita de Garça está entregando aos associados o romance mediúnico O Mistério do Lago, da autoria do espírito Dize Akibá, psicografado pelo médium Pedro Santiago. É uma publicação do Lumen Editorial. E se você tem interesse nessa obra ou pretende se associar ao clube, fale com o Daniel pelo celular 981 27 77 75, repetindo o telefone 981 27 77 75. Ouça todo sábado pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia é Notícia, o programa Flash 5 Minutos com Você, às 8h10 da manhã, com Luiz Armando de Freitas Ferreira, rápidas abordagens esclarecedoras. E aos domingos, às 14 horas, por esta mesma emissora, História de uma Mensagem, analisando interessantes e elucidativas cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Biblioteca do Centro aguarda a sua visita. A Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco, na Rua Gabriela 178, continua à sua disposição para atendê-lo gratuitamente. E lá você tem acesso a uma grande quantidade de livros espíritas e espiritualistas, inclusive os romances, CDs, DVDs, com palestras e filmes, e você pode levá-los emprestados para ver tranquilamente em sua casa, e será muito bem atendido pelo casal Sônia e Augusto, que estão lá diariamente a partir das 17h30 até as 20 horas. E como todo domingo, a Sônia nos traz uma mensagem da semana. Olá, amigos! Quantas vezes durante nossa vida nos sentimos exaustos, sem perspectivas, acreditando que perdemos tudo. E aí bate aquele sentimento de derrota, de infelicidade, desespero. Mas será mesmo que perdemos tudo? Ah, duvido. O que precisamos é observar melhor ao nosso redor e verificar bem. Então, proponho a você um pequeno dever de casa. Pegue uma folha de papel em branco e anote os bens que ainda lhe restam. Nada? Pense bem. Sua esposa ou esposo, filhos, pais, amigos, sua integridade, valores, boa saúde, seu emprego ou a perspectiva de uma nova colocação. Mas o que me diz de sua fé religiosa? Crê em Deus? Que Ele lhe auxiliará? Busque algo. Sei que essa folha não ficará em branco e que pode se surpreender com o resultado e encontrar motivos e força interior para recomeçar. Não podemos deixar os pensamentos negativos e o pessimismo adquirirem forças. Devemos sim encararmos mentalmente nossos valores e os pesarmos e fixarmos neles os nossos pensamentos, realçando-os ao máximo, e aí conseguiremos libertar-nos de nossas dificuldades, independentemente do que possam ser. As forças interiores começarão a firmar-se e, com o auxílio de Deus,
tirar-nos-ão da derrota para nos conduzir à vitória. Leitor amigo, despenda alguns minutos por dia imaginando a presença de Deus. Trate de seus afazeres com a ideia de que Ele está te ajudando e guiando. A sensação de confiança depende do tipo de pensamento que habitualmente ocupa seu espírito. Pense no fracasso e pode estar certo de que se sentirá um fracassado. Pratique, porém, pensamentos estimuladores, bons. Faça disso um hábito dominante e acabará desenvolvendo uma forte sensação de capacidade que o habilitará a vencer quaisquer dificuldades. E a folha em branco? Me diga, ainda está em branco? Texto produzido a partir do livro O Poder do Pensamento Positivo, de Norman Vincent Peale. Uma ótima semana a todos, com pensamentos renovados e atitudes seguras. E passamos agora ao sorteio de um exemplar do livro A Luz que Vem do Coração, pelo Espírito Daniel, recebido pela médium Cristina Sanson, editora Petit, que anunciamos no início desta edição. O livro sai para a ouvinte, residente na rua Antônio Calarga, número 122, Neuza Boroto dos Anjos. Parabéns, Neuza Boroto dos Anjos. Venha buscar o seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira, no horário comercial. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todos os domingos, participando deste momento de paz e reflexão e divulgando o programa. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos que nos acompanharam nesta edição. E para encerrarmos, uma mensagem na voz de Chico Xavier. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.